Boa noite, turma. Estamos começando nossa quinta live, ok? Essa live, ela tá numa série de lives que a Expressão Sergipana tá fazendo para você, né? Nesse momento de isolamento social, nesse momento a qual todos nós estamos em casa. Estamos aqui para trazer um pouco da ciência, do conhecimento, né, da valorização do raciocínio. É importante destacar isso porque, às vezes, em um momento como esse que estamos vivenciando, talvez, às vezes, as pessoas não tenham noção de como é tão importante escutar a ciência, escutar quem está junto aí ao combate do coronavírus, desta pandemia, e entender na história o que é isso, né? Primeiramente, desde já agradecer a Expressão Sergipana, né, que eu e todos que fazem a Expressão Sergipana têm o maior prazer, né, de ter esse espaço para você, espaço de informação, espaço que a gente tem a sempre, né, valorizar o olhar para a ciência, né, que é importantíssimo num momento como esse, né? Então, assim, estamos começando essa quinta live, né? E essa live vai ser o seguinte: o que é lockdown, né? E sua aplicação no combate das pandemias. É interessante destacar isso, né? E aí, a Expressão Sergipana, nessa quinta live, ela entra, vocês perceberam, né? Desde o início de maio, temas que eram relacionados, né? Estavam sempre relacionados, né? A uma pandemia ao longo da história. E aí, meus amigos, nesse período, nós percebemos que várias pessoas chegavam para a gente. Traga um sobre o lockdown, traga um sobre o SUS, traga um sobre outras temáticas que estão relacionadas ao nosso dia a dia, né? E assim, é importante destacar que quando nós pensamos uma live, pensamos também no que vocês querem ver, o que vocês querem saber. Então, a Expressão Sergipana sempre pensando em você, trazendo a informação, valorizando a ciência, né? E trazendo espaço como esse. Como eu disse a você, essa quinta live vai ser sobre o que é o lockdown e qual é a importância do lockdown no combate das pandemias, né? E aí a gente fica perguntando o que é lockdown, né? Então aí a gente trouxe quem? O professor Paulo Martins, né? Professor que tipo, em primeiro lugar, a gente já agradece a presença dele porque ele topou na mesma hora, disse não, pode contar comigo, né? E ele é referência, gente. Ele é infectologista, né? Ele é um professor que tem referência na graduação, na pós-graduação, né? É um cidadão que está aí também, né? Na luta do combate ao coronavírus, né? E está junto à ciência para entender o que é esse momento, o que é essa pandemia, também o que é essa doença e meios de combater todos os problemas que nós estamos vivenciando nesse exato momento. Então, nesse primeiro momento, vamos ter essa conversa, esse papo maravilhoso com o professor Paulo Martins. E em seguida, nós teremos o contato com nossa amiga, né, a companheira Adriele Regis, enfermeira, que constrói o Movimento dos Trabalhadores Urbanos, né, que vai trazer também a realidade, tanto quanto enfermeira, mas também a realidade de quem está inserido na periferia. A gente entender também como é um lockdown numa situação dessa da periferia. Então, desde já agradecendo a participação tanto do professor Paulo Martins, quanto a participação de Adriele. Então, vamos chamando. Estamos conversando, né, o que é o lockdown e a sua aplicação no combate das pandemias, né? Primeiro, quem lembra da live sobre a peste negra, deve ter lembrado que lá a gente falou sobre como, né, meus amores, a gente consegue perceber como a quarentena, né, ela é importante para que a gente entenda o que é o lockdown. A quarentena vai surgir lá no combate à peste negra no século XIV, né, quando a cidade de Veneza, né, obriga que navios onde tinham contaminados pela peste
passasse, no mínimo, 40 dias, né, para o combate àquela pandemia, porque percebia que esses contaminados poderiam contaminar mais gente. Isso começa lá na Itália. Quarentena vem de 40, né? Que no dialeto em italiano significa 40 dias a qual você se reserva. Então começa lá na peste negra no século XIV. Quem lembra da live sobre a peste negra, a gente apontou isso. E agora a gente vai entender nesse momento agora. Então vou chamar agora o professor Paulo Martins. Desde já agradecendo o professor. Vamos lá. Estamos aqui. Vou entrar com o professor. Professor, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Desde já, em nome da Expressão Sergipana, agradecer a participação do senhor. É uma satisfação, é um orgulho nosso de sempre ter um professor, um cientista, né, alguém que também está aí no combate, né, dessa pandemia, que está aí também colaborando com a sociedade, de entender também do que é que estamos vivenciando, porque a pandemia, como a gente sabe, envolve a ciência, envolve a questão médica da saúde, envolve também a sociedade, o lado social. Então, nesse primeiro momento, professor, a gente queria entender o que é lockdown, o que isso nos traz no momento que a gente está vivenciando, o que é isso importante para esse momento que estamos vivenciando. Então, assim, o espaço está aberto para a gente ter esse bate-papo aqui na live do Senta que Lá Vem História. Obrigado, Oswaldo. Boa noite. Agradeço muito o convite, tá? É uma honra estar podendo participar, tá? Bater esse papo. A gente está vivendo um momento bastante crítico, né, de saúde pública mundial, né? E que afetou com muita força também o nosso estado, né? Sergipe. E a gente tem tentado colaborar, né, como pesquisador da universidade, né, como educador, a melhor forma possível para a gente poder passar essa epidemia aqui com menos danos, eu diria assim, né? E uma das coisas que mais se discute hoje é a importância desse isolamento, né? Eu diria assim. Eu vou generalizar no sentido de medidas de contenção, né, de Sim. disseminação do vírus, né? Então, de uma maneira geral, Oswaldo, essas medidas que são adotadas, tá? Elas visam ajudar o sistema de saúde, na verdade, ele respirar, tá? O que acontece numa situação dessa? Você tem, numa epidemia dessa magnitude, tá? Com o vírus, com uma alta taxa de transmissão, eu diria assim, de contágio, tá? Infectando várias pessoas ao mesmo tempo, tá? Onde a via respiratória é a principal forma de contaminação, tá? Então, o que acontece? A gente, nesse caso específico, a gente está tendo muita gente, eu diria, doente ao mesmo tempo, tá? E quando a gente tem muita gente doente ao mesmo tempo, precisando do mesmo tratamento, tá? Nenhum sistema de saúde no mundo consegue suportar uma situação dessa. Seja num país em desenvolvimento, seja num país desenvolvido. Então, essa situação de calamidade dos sistemas de saúde, elas estão sendo vistas no mundo todo, tá? Tanto na Ásia, na África, na Europa ou na América, tá? Alguns países conseguiram, de uma forma, eu diria, menos crítica, tá? Mas a maioria, de uma forma geral, entrou em colapso em termos de sistema de saúde, tá? Porque não há preparo para isso,
tá? Nenhum sistema de saúde tá preparado. Então, a gente tem hoje uma epidemia, tá? De uma doença causada por um vírus, tá? De alta transmissibilidade, e você não tem tratamentos, diria, específicos para ele, tá? E nem muito menos uma vacina disponível, ok? Então, em vista disso, a melhor maneira de você tentar conter a transmissão do vírus, tá? E não fazer com que esse sistema de saúde entre em colapso, tá? São as medidas Sim. preventivas, certo? Então, hoje não tem outro jeito de conter isso se não for as medidas preventivas, tá? Então, você tem, de uma maneira geral, vários modos, tá, de você tentar controlar isso. Sergipe hoje, Sim. em termos práticos, ele vive o que a gente chama de distanciamento social ampliado, tá? Você pode notar que nos decretos o nome quarentena ele não aparece, tá? Do Sim. governo do estado nem da prefeitura de Aracaju, por exemplo, tá? A gente vive um distanciamento social ampliado, onde, de uma maneira geral, as atividades essenciais funcionam, tá? As Sim. atividades não essenciais estão fechadas, certo? Tem um impacto na economia, obviamente, tá? O impacto social, tá? A gente vive Sim. hoje uma obrigatoriedade do uso de máscaras em vias urbanas, tá certo? Vias públicas. A gente vive fechamento de praças, fechamento de locais públicos no sentido de evitar aglomeração, fechamento de eventos, tá? Então a gente vive o que a gente considera hoje um distanciamento social ampliado, tá? O lockdown, eu diria que é o grau, tá? Para as pessoas entenderem, mais severo, eu diria, de controle de transmissão do vírus. Tá? Nesse lockdown, você usa basicamente a força do Estado, tá? Para evitar o trânsito das pessoas. Então, existe um perímetro delimitado, onde as pessoas não podem passar desse perímetro, tá? A não ser em caso de extrema necessidade com uma justificativa para isso. Tá? Então, por exemplo, se a gente fizer um lockdown em Sergipe, um lockdown em Aracaju, um lockdown em São Cristóvão, tá? Você fecha inclusive as divisas, tá? Que existem entre um município e outro, por exemplo. Ou se você fizer um lockdown no bairro, você fecha, tá, todo o perímetro do bairro, inclusive. Então, são medidas muito mais restritivas, tá certo? E que têm um impacto muito mais importante na economia, tá? E na vida social das pessoas. Muita gente tem me perguntado o que eu acho, né, se Sergipe deveria entrar em lockdown ou não, tá? Eu acho que hoje a gente tem ainda um pouco de margem, tá, para tomar medidas um pouco mais inteligentes antes de fazer um lockdown, tá? Eu acho Sim. que os decretos do governo do estado e da prefeitura de Aracaju especificamente. E isso também inclui os outros 74 municípios, né? Aracaju mais os outros 74, têm tomado medidas razoáveis em relação a essa contenção de transmissão do vírus, tá? São medidas que são recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, tá? São medidas planejadas, eu diria assim, são medidas inteligentes. O que para mim hoje é um problema, Oswaldo, é o não cumprimento do decreto, tá? Por muitos. Hum, Então, o que acontece? Hoje eu fui ao hospital, tá? E você sim. vê um trânsito absurdo nas ruas de Aracaju, muita gente na rua, tá? Muita gente aglomerada. Eu vi muita gente sem usar máscara, tá? Inclusive idosos, tá? Que é terrível, né? E em vários bairros, tá? Em vários bairros. Então, o que acontece? Os decretos, eles existem, tá? E eles são bons. O problema todo é o cumprimento do decreto. Então,
Eu acho que entre o que está sendo, eu diria, proposto, decretado pelos órgãos competentes e o lockdown, existe um caminho que é a informação e a educação. Sim, Então, o que acontece? Eu estava conversando essa semana sobre isso. É, nós temos um estado pequeno, tá? São 75 municípios, e mas mesmo sendo um estado pequeno, o menor estado do Brasil, as desigualdades aqui dentro elas são imensas, tá? sim. Imensas, certo? E o que que acontece? Eu duvido que uma grande maioria das pessoas conheçam os decretos, tá? Boa, Eu boa, duvido, professor. Sua eu reflexão é duvido, interessantíssima. eu duvido que pessoas que moram, por exemplo, vamos lá, em locais mais distantes, mais afastados de acesso, até do sistema de saúde, ou de meios de comunicação, ou até da internet, é, leram os decretos. Tá? Se a gente fizer uma enquete aqui, por exemplo, nessa live, quantas pessoas já leram os decretos do governo do estado ou da prefeitura de Aracaju? Pouca gente leu. Então, assim, na verdade, as pessoas não sabem que tem um vírus circulando, sabem que tem que usar uma máscara, mas, assim, elas não têm ideia do que é um isolamento, do que é um distanciamento, elas não têm noção, eu diria, racional da importância disso, mas não é por culpa delas, mas é porque a informação não chega para elas de uma maneira adequada. Então, em algumas reuniões que a gente fez agora recentemente com a Secretaria de Estado da Saúde e Sim, com a Secretaria Municipal de Aracaju, eu sugeri que se organizasse, que se otimizasse melhor os meios de informação, tá, para os bairros mais periféricos, para o interior do estado, colocar o carrinho de som na rua, sabe? Usar uma linguagem que as pessoas entendam a importância de cuidar de si e cuidar do próximo. Tá? Não adianta você sair na rua com uma máscara no pescoço, né? Não até adianta. teve alguns, eu não sei, aproveitando até o espaço, professor. É, eu vou ser sério, muita gente até utilizou de alguns memes de ver o uso de algumas outras coisas que a gente tem no dia a dia, que é de forma incorreta, que também prejudica a saúde pública. E às vezes as pessoas não sabem, aí estavam até brincando. E assim, uma coisa que o senhor traz, que eu acho que é importante, é o poder disso, é da comunicação. Vamos dar um exemplo. A gente tem noção, na expressão sergipana, há um público enorme que entra, que colabora, que participa, que vem participando, né? Mas a gente sabe que isso não chega a todos, né? A gente sabe muito bem disso. Mas já é um espaço importante para que a gente possa estar propagandeando isso, que depois, como vai ser disponibilizado por outras redes e podendo ser compartilhado, já é alguma coisa. Mas o que o senhor disse é fundamental. Muitas das vezes a comunicação não chega na periferia, não chega nos rincões do estado, no Alto Sertão, né? Porque Sergipe é como o senhor mesmo disse, é um lugar que tem 75 municípios, menor estado da federação, menos de 3 milhões de pessoas vivendo aqui dentro, e tem diferenças imensas. Eu acho que o senhor até está analisando, até percebendo, dentro da capital do estado, há diferenças imensas entre bairros que estão até próximos, mas que talvez o contágio de um é totalmente diferente do outro que está vizinho. Entende? Eu percebo que pelo lado oficial, dá um exemplo, o meu bairro hoje, ele tem 32, segundo a prefeitura de Aracaju, pelos dados oficiais, são 32 pessoas contaminadas. Tem bairros vizinhos aqui que tem 230. Então a diferença é total. Isso é interessante o senhor trazer, que é, a gente tem que ver a questão territorial, onde é que estamos inseridos. E a questão da comunicação. E assim, eu acho que o senhor, até para mim mesmo, está me dando um alerta. A gente tem que perceber que a gente tem mecanismos bons,
que ainda totalmente não foram utilizados. É isso, pelo que o senhor está trazendo aqui, antes de chegar no processo de Exatamente. lockdown. Exatamente. Eu acho que as medidas que são colocadas hoje, elas são razoáveis, tá? Eu não acho que um lockdown agora seja a melhor estratégia, tá? Sim, Até porque a gente está numa ascendente ainda da nossa curva epidêmica, tá, Oswaldo? E em alguns locais o lockdown não teve um efeito desejado, tá? Porque ele não foi planejado adequadamente. Então, assim, se o sim, lockdown, se o lockdown inclusive o lockdown ele não precisa ser feito no estado todo ou numa cidade, ele pode ser feito até por bairro, tá? E de forma rodiziada, eu diria assim. Não é algo estanque, tá? É, não deu certo em alguns lugares e caso você não consiga fazer o efeito desejado com o lockdown, qual seria a outra medida que você iria tomar, tá? Caso isso não funcionasse. Então, assim, o planejamento, inclusive social-econômico, precisa ser feito de uma maneira muito adequada, tá? Porque são vidas que estão em jogo, tá? Então, eu acho que como eu estava te falando, os decretos eles existem, tá? Mas é fundamental que ele faça valer, entendeu? É fundamental que as pessoas entendam que existe isso, como ele existe e como ele deve ser cumprido, tá? Para que uma medida mais rígida um pouco mais na frente não precise ser tomada. Então, hoje, inclusive o lockdown aqui em Sergipe, ele não é adequado nesse momento, porque o sistema de saúde hoje, ele está conseguindo respirar, tá? A gente fez um trabalho no início de maio, tá? Eu não sei se tu lembra de algumas notícias que saíram em relação ao colapso do sistema de saúde aqui, que as UTIs ficariam com 100% de ocupação na metade do mês de maio, tá? A gente tinha feito um estudo logo no iniciozinho de maio, mostrando. sim. Acho que está com algum problema na conexão do professor. Gente, a gente está com o professor Paulo Martins. Ele está explicando um porquê de utilizar o lockdown, como utilizar. Teve um problema aqui na conexão. O professor está Tá, me escutando? Que deu tô uma. ouvindo, tô ouvindo, tô Pronto, ouvindo. Tá me ouvindo? pronto. Tô, Tá, tô então ouvindo tranquilo. a gente tinha mostrado no início do mês de maio que o sistema de saúde sergipano ele ia entrar em colapso lá pelo dia 15 e 16 de maio, se não houvesse ampliação dos leitos de UTI. Tá? Então, esse trabalho tinha sido entregue para a Secretaria de Estado da Saúde, tá? E eles fizeram um planejamento baseado nesse estudo que a gente fez, tá? E o planejamento ele foi cumprido e teve ampliação dos leitos de UTI do Estado, tá? Nós estamos hoje no dia 2 de junho, um mês Sim. depois que essa nota foi publicada, e a gente não está com 60% de ocupação de UTI SUS hoje aqui, tá? Eu recebi o boletim agora há pouco, a gente está com 56% de ocupação nos leitos de UTI do SUS, o que é excelente, tá? Se eu comparar isso com outros estados, inclusive Alagoas e Bahia, que estão aqui do lado. Então, é, isso é um dado importante, tá? Tá havendo ampliação de leitos de UTI aqui, eu estou falando de SUS, tá, Oswaldo? O sistema Sim. privado ontem estava com 103% de ocupação, ou seja, tinha gente esperando entrar no sistema para ser atendida. Hoje teve ampliação e ele caiu para 85% mais ou menos, tá? Já deu uma respirada. Professor, é interessante o senhor colocar isso, da questão dos leitos de UTI, como a gente estuda isso, pensar um planejamento socioeconômico. Mas já teve uma pergunta aqui que também é pertinente, porque o governo se prepara, Dalva, o governo se prepara para abrir, acho que a economia, né? O governador anunciou É, provavelmente até o dia 15, porque ele até anunciou esses futuros leitos, os respiradores que também estão chegando, né? Parece que a quantidade já chegou, né? Para distribuir em todo o estado. Mas aí a gente vê também o crescimento. E aí é uma coisa que a gente quer entender. Por quê? Pelo que o senhor vem falando, a gente precisa de um planejamento para que tenha, caso, entre aspas, mais à frente, não sei agora, o momento que vocês
observarem a necessidade, tem que fazer caso uma medida mais extrema para algumas regiões e para alguns locais que estejam críticos. Por isso que Uhum. eu entendi. Pode me corrigir, professor, porque o senhor aqui vai me dizer, olha, Oswaldo, não é por aí, não, mas pelo que eu estou entendendo é isso. E aí, uma coisa que eu quero colocar nesse jogo. Se a gente também não estava numa situação de que, por não estar cumprindo um bom tempo, né, esse distanciamento, né, que o senhor mesmo colocou, Diário. mais ponderado, tal, tudo. E agora, já nessa ideia também, não sei se há um desgaste também na visão do distanciamento social, que deve ter criado por alguns sujeitos no Brasil, de dizer que achar que, desde lá do início, que não era necessário nem a gente fechar o comércio. É algo que também a gente, eu acho que tem que pontuar aqui, né? E aí é onde entra agora. Se a gente voltar, não, estamos com 60%, 62% dos leitos, que é uma questão mais de previsão, agora nesse exato momento, até o dia 15. No dia 15, isso estoura para 100. Pode ser que ocorra isso. Né? Esses trabalham, acho que com esses dados. Sim. Será que lá na frente a gente não vai precisar de uma medida mais extrema para algumas regiões? Porque é isso outra coisa que também a gente gosta de explicar. Não é só leito para Covid-19. Tem gente que vai ter derrame, tem gente que vai ter infarto fulminante, tem gente que vai ter acidente de carro, acidente de moto, e aí é onde entra a angústia da gente. Tranquilo. Vai ter uma quantidade de leitos suficiente para os casos de Covid, como atendente. Mas aí eu estou lembrando até no que o senhor colocou na fala. Mas quando também tiver alguém de acidente de carro, de outras especialidades que precisam de um leito, né? E também eu penso nisso também, que a gente tem que lidar com toda essa situação. Eu sei que não é algo fácil e que sempre vocês estão em estudo. Mas a pergunta que Dalva atrás é algo que é pertinente. Será que se hoje a gente abrir os shoppings, abrir o que a gente puder abrir, como muitos estados estão fazendo, já, né? Goiás, Mato Grosso, tem muitos estados que os casos estão aumentando, mesmo assim estão abrindo as coisas. Claro, eu vi com medidas de distanciamento, asepsia controlada, com tudo isso que a gente sabe. Mas a gente não está também precipitando, não, professor. É uma pergunta minha no sentido de até mesmo de uma dúvida, dentro do que o senhor já vem estudando aí, sobre a situação mais de Sergipe, né? E aí eu coloco também uma coisa, professor, que eu percebi pelos dados que estão saindo dos boletins, que há uma diferença da zona metropolitana de Aracaju, do centro-sul do estado, do sertão, e quer dizer, um estado que é pequeno tem até situações da pandemia totalmente diferentes. E é interessante a gente destacar isso aqui na live, que também a gente percebe assim, o estado é uma coisa só, mas também há essa diferença. Como é que estaria a situação hoje da zona metropolitana da cidade de Aracaju, que engloba 4 municípios, né? Vamos lá. São algumas É, perguntas aqui de acordo com o que Dalva indagou. vamos lá. Veja, eu realmente não acho que abrir o estado todo agora de uma maneira tão abrupta é a melhor estratégia, tá? Vamos pensar aqui comigo. Se as medidas que a gente está adotando agora, elas não são suficientes ou não funcionam a contento, tá? Partindo do princípio que a gente precisa declinar, né, essa curva epidêmica, partindo do princípio de que a gente teve nos últimos 7 dias um aumento importante de ocupação dos leitos de UTI, tá? Especialmente da rede privada, e que o setor público teve que aumentar às pressas os leitos de UTI SUS para poder fazer o sistema respirar. Se a gente partir do pressuposto de que as pessoas estão mal informadas em relação aos decretos existentes, porque a informação não chega nelas, o que vai acontecer se a gente abrir tudo hoje? Entendeu? Então, É onde assim, está minha angústia, né? Porque então, assim, não sei se o senhor está ciente de um plano que já tem até dos empresários. ó, a gente não, a gente, a gente mora num país, tá, onde a gente não faz testagem em massa, tá? Não existe testagem em massa, certo? Então a gente não sabe exatamente
a quantidade de pessoas que estão infectadas ou não, tá? Então, se a gente não tem essa noção, tá, de quantas pessoas já se infectaram ou estão infectadas, a gente perde, a gente não tem uma previsibilidade, tá, muito adequada em termos de política pública, inclusive social e econômica, tá? É um tiro no escuro, no meu ponto de vista, entendeu? Então, se a gente tem uma doença onde 80% das pessoas são assintomáticas, 80% das pessoas que têm Covid-19, elas são assintomáticas ou têm sintomas muito leves, certo? E não procuram o sistema de saúde porque elas não sentem nada, tá? Ou os sintomas são tão leves que não é necessário procurar o sistema de saúde, e são sintomas que às vezes se confundem com outras viroses, eu diria assim. E se a gente não faz testagem em massa, a gente não sabe quem tem ou quem não tem Covid-19, tá? Dos Sim. 20% restantes, 15% procuram um sistema com algum sintoma mais grave, tá? E é tratado, por exemplo, nas enfermarias, tá certo? E os outros 5%, eles acabam, de uma maneira geral, indo para as UTIs, fazendo tratamento intensivo. Aqui em Sergipe, a nossa tratamento baseada confirmados é em torno de 3%, tá? Então, o que que acontece? Se, se eu abro agora, onde eu estou, numa ascendente muito grande dos casos, e eu ainda considerar que o LACEN está com 5 mil exames represados, como saiu hoje, Eita! Eu na não sabia, televisão, professor. É algo o novo para LACEN mim. está o LACEN está com 5 mil exames represados, tá? Porque eles estão fazendo a análise hoje manual, porque não tem kit automatizado. Acabou e não teve entrega ainda. Então, assim, eu estou com uma demanda reprimida dentro do sistema diagnóstico aqui do Estado para a Covid-19. Sinceramente, eu não acho que abrir agora seria a melhor estratégia. Tá? Para mim, como eu lhe falei, a melhor estratégia para mim é otimizar os meios de informação e educação da população. Tá? Então, um país que não é bem informado, um local que não é bem informado, que não é educado, tá? Que não se pressupõe que o comportamento das pessoas ele é fundamental para controlar uma doença desse tipo, o nosso futuro é muito ruim. Tá? Então, assim, qualquer medida drástica que você tome, seja um lockdown, seja uma abertura total, da natureza que for, é, eu não vejo esses extremos como soluções, entendeu? Então, assim, Entendi. para mim, hoje, os decretos, como eu lhe falei, eles são razoáveis, tá? Eles preveem o que é preciso ser feito na situação que a gente tem hoje, considerando a nossa ocupação de leito de UTI, tá? Os nossos leitos de enfermaria, que é a ponta do sistema, tá, Oswaldo? É ali que a gente vê, o nosso termômetro é essa chegada dentro do sistema de saúde, tá? O nosso termômetro numa epidemia dessa é a chegada dos pacientes que precisam de tratamento, tá? Então, assim, o que se tem e o que se vê, ele é razoável, tá? E só que assim, se a gente começar a ter um aumento muito brusco do número de casos nas próximas semanas, eu vou ter um aumento muito brusco também de casos que precisam de internamento, tá? E o sistema de saúde vai aguentar? Possivelmente não, tá? Para abrir um leito de UTI demora um tempo. Você não abre um leito de UTI da noite para o dia, tá? Precisa de uma infraestrutura para isso, precisa de um planejamento. Nem É uma todo equipe, hospital né? é uma equipe. Inclusive, muita gente está ficando doente, tá? Bom destacar E isso. ficando em isolamento, afastado pelo menos 15 dias. Então, assim, tem muita prefeitura hoje no estado com dificuldade, inclusive, de contratação de equipe, tá? Para poder tratar os pacientes. Então, assim, é uma bola de neve muito complicada. Inclusive, foi perguntado em relação a outras doenças,
tá? Se você satura o sistema de saúde por conta de uma doença X, vira uma bola de neve para quem precisa de tratamento para outras doenças também. Então, no final das contas, o efeito é em cascata. Você vai aumentar o número de óbitos por Covid-19 e vai aumentar o número de óbitos por outras doenças, os infartos, os AVCs, tá? Ou qualquer outra doença que tenha um desfecho duro desse tipo, tá? Porque essas pessoas não vão ter atendimento também. Então, no meu ponto de vista, Sim. eu não acho que nem o lockdown agora seja a solução, tá? E nem muito menos uma abertura total, de novo, do Estado. Eu acho que a O gente que precisa seria ainda agora manter um pouco de... importante? Então, o O que que seria seria agora importante? importante fazer com que os decretos sejam cumpridos. E eles não estão sendo cumpridos. É o que eu vejo na prática no Estado. E, professor, o senhor deu até o relato, porque tem uma coisa, o professor Paulo Martins, também me corrija se eu estiver errado, ele atua no hospital universitário. Então ele tem um caminho, né, não é isso, de passar pelo centro da cidade, eu acho, no trajeto do senhor. Hoje você olhar o Mercado Central, aquela região ali próximo do calçado da João Pessoa, eu acho que o senhor sai do carro, entra no hospital com o coração cortado. Porque a gente ainda vê uma aglomeração ainda no centro da cidade. Muito, Eu estou dando o muito. exemplo do centro. Mas se você for para o bairro como Santos Dumont, você vai encontrar isso na Avenida São Francisco de Assis, no próprio Santo Antônio, ali nas imediações, desculpe, do próprio hospital universitário, na Farolândia, que hoje seria, entre aspas, o epicentro do número de casos na capital, né, o bairro Farolândia, que é um dos maiores bairros da cidade. E aí você tem um caso. Vários decretos, que, como o senhor mesmo disse, bons para serem cumpridos. Quer dizer, se a gente permanecer cumprindo esses decretos, né, a ponta do lápis mesmo, de cada linha do decreto, né, cumprindo, tendo fiscalização de forma correta, né, que é bom destacar. Dá um exemplo, se você hoje for no centro e for em qualquer loja, o senhor quiser entrar, o senhor entra. Eu estou fazendo aqui desde já uma denúncia, porque eu sei que eu não posso também dizer, a prefeitura não está fiscalizando. Tá, a gente vê fiscalizando. Mas às vezes, dentro da sociedade, as pessoas ainda não compreenderam a gravidade do assunto que a gente está falando. É uma doença, gente, que não tem. Professor, me corrija se estiver errado. Pelo que eu entendi, ela não tem vacina ainda. Vacina, oficialmente não. Já tem um número de vacina, vai ser distribuído para a população. Não tem isso, gente, para essa doença. Não tem um medicamento eficaz, deu a dose, curou. Não existe. Não existe esse medicamento. E você tem um sistema de saúde que tem que lembrar. A gente tem um sistema de saúde que, por si só, ele já tinha várias demandas. E agora isso foi dobrado um pouco. Né? A gente tem que colocar isso Exato. muito bem. Outra coisa que é bom destacar, que é isso que eu quero trazer, que fiz até uma ponderação aqui. A gente tem que investir mesmo em educação. Por isso que a gente tem espaços como esse. Por quê? O que o professor está dizendo é o seguinte, gente. A gente tem que investir na campanha de conscientização da população. E aí é uma campanha que cabe até a nós mesmos, grupo de família, dizer, gente, é importante, a gente está falando de vida, sabe? Porque pode ser que esteja já um clima, sabe o que, de professor? Não sei se o senhor vai concordar comigo, mas já de desgaste. A população também passa aquela ideia. Sim, mas que hora que vai acabar? Que momento que vai ocorrer isso? É por isso que a gente trouxe a questão do lockdown. A gente trouxe o lockdown para lembrar vocês que existe essa proposta, o que é isso, né, desde já, para explicar de uma forma educativa, para a gente entender. O professor já mostrou aqui, olha, não vejo a necessidade de ser agora lockdown, de utilizar o lockdown, mas também de não uma abertura logo geral, generalizada. É interessante. Sabe quem está falando aqui? É ele, até por ser professor, é de um método. A gente está trabalhando um método, a gente está vendo um tipo de método do que a gente possa fazer nesse exato momento. E pelo que a gente está observando, professor, ainda a fiscalização não é de forma excelente para que mantenha a população. Tem gente aqui que está trazendo a experiência, né, do interior. Se não está vendo fiscalização na capital, imagina o interior. Diz que tem interior que nem parece que existe um decreto. É interessante isso, sabe, professor? Porque o que eu estou colocando aqui é porque a gente também tem que perceber que a gente tem uma situação de quê? Temos decretos bons, decretos que, se fossem cumpridos desde o início, ao pé da letra,
Talvez a gente estaria, sabe com o que, professor? 20% das UTIs ocupadas agora. Eu estou dando um exemplo assim, mas dá para perceber de que a gente tem decretos, mas eles não estão sendo cumpridos. A gente tem uma população que sabe que tem uma pandemia, mas que em si não sabe nem o que é pandemia. É bom destacar isso. É bom deixar aqui claro que a gente fala pandemia, pandemia, pandemia. Né? Eu estou colocando esse Exatamente. ponto só para situar aqui. Exatamente assim. Teve algumas perguntas aí que eu estava acompanhando aqui, bastante interessantes. Tem o desgaste econômico também, obviamente tem. É, mas, assim, os órgãos competentes, eles estão aí para isso, né? Estão aí para planejar políticas públicas para que as pessoas sofram menos num momento como esse. Só que eu tenho Por isso que dito o existe até o seguinte, auxílio exatamente, emergencial, né? isso, só que assim, eu tenho dito o seguinte, a epidemia é um problema de todos, ele não é um problema só governamental, tá? Ele não é um problema só da gestão pública, não foi a gestão pública que criou a pandemia, tá? Foi um problema que aconteceu, ninguém estava preparado para isso. Então, assim, é um problema da população como um todo, tá? E não existe mágica, tá, Oswaldo? Muita gente me pergunta, tem me pedido, Paulo, quando é que vai acabar? Quando é que é o pico da doença? É como se fosse uma solução matemática, assim, né? É um exercício de futurologia, né? E eu tenho brincado assim, se eu tivesse a bola de cristal, eu jogava na Mega Sena, né? Mas assim, Oswaldo, brincadeiras à parte, o que acontece muito é que as pessoas estão esperando um milagre matemático acontecer, da curva começar a cair e elas voltarem para a rua, tá? Só que muita gente esquece também que é obrigação dela também fazer com que isso aconteça. É obrigação dela também se cuidar e cuidar do outro, tá? É obrigação dela manter é, a higiene adequada, manter o uso de máscara, evitar aglomeração, só sair quando necessário, sabe? Muita gente precisa trabalhar, concordo, vai para o seu trabalho com cuidado, né? Os trabalhos que são liberados pelos decretos do governo do estado, das prefeituras. Então, assim, são os cuidados que precisam ser feitos e que muita gente não faz o seu dever de casa, eu diria assim, tá? E acaba colocando a vida dela em risco e a vida do outro. Como eu falei para você, a maioria das pessoas são assintomáticas, então, assim, nós temos grupos de risco importantes, né, como os idosos. Então, você não se cuidar, você vai estar colocando também a vida de outra pessoa em risco, e se muita gente começar a se contaminar ao mesmo tempo, mesmo que haja uma ampliação do sistema de saúde para isso, ela no momento ela vai colapsar. Não tem jeito. Então, assim, esses cuidados eles são fundamentais assim para que a gente possa com o tempo sair dessa situação. E o grande problema, como eu falei para você, é que não existe testagem em massa. Então, assim, eu não sei quem está contaminado e quem não está, tá? O Vitor, que é um professor da UFES, ele colocou Sim. uma coisa interessante que é em relação à educação, que é inclusive o pós-pandemia, tá? Como é que as pessoas vão se comportar depois que esse comércio abrir, depois que essa curva epidêmica começar a declinar? Como vai ser o nosso pós-pandemia? Se as pessoas não entenderem que novas ondas de Covid-19 podem aparecer, elas vão voltar a aparecer. Então, assim, se todo o cuidado necessário não for tomado, um novo planejamento em relação à prática do dia a dia, do trabalho, de escola, sabe? A gente vai viver um novo normal, não tem jeito, tá? A Não gente vai não ser vai como estar antes. a gente Logo não de vai estar cara. safo de novos surtos de Covid-19, tá? Especialmente, talvez em épocas sazonais, tá? Como agora, ano que vem. Então, assim, qual vai ser o comportamento da população a partir de agora? Então, assim, se essa pessoa, se a sociedade ela não for educada agora, bem informada, tá? Em relação a essas medidas, do que adianta abrir agora? A gente não está preparado para abrir agora, não tem jeito. Então, assim, eu não vejo isso
essa abertura total do comércio, acho que ela precisa ser planejada, mas no meu ponto de vista ela não pode ser agora, tá? Ela Ô, vai ter que professor, acontecer com planejamento, tá, Oswaldo? Com planejamento. Mas eu acho que agora a gente está numa ascendente muito grande, muito exame represado, tá? Um sistema de saúde que voltou a respirar essa semana por conta de uma ampliação de leito, tá? A gente está com um crescimento aí diário de 5% hoje, tá? Dos casos, com essa demanda reprimida do LACEN. Então, assim, não sei exatamente se é uma boa estratégia fazer o planejamento de abertura a partir da semana que vem. Acho que ô, não ô é a maneira professor, mais. olha como o senhor traz outra coisa interessante. Educação e agora uma coisa chamada planejamento. O senhor acabou de colocar algo que é importantíssimo. A gente planejar, né? E aí, quando a gente pensa no planejamento, a gente está pensando economia, a gente está pensando saúde, a gente está pensando tudo. Porque você senta com os especialistas, você já traz várias situações, né? E aqui é bom deixar claro, aí o senhor até coloque, não é que não estaria descartado caso precisasse de um lockdown, vendo a necessidade mais à frente. Mas, pelo que o senhor deixa aqui claro, é que nesse exato momento não seria para isso. Seria tipo, ajudar na fiscalização e na conscientização. Não é isso, professor? Então, Exatamente. também tem que colocar uma coisa na cabeça, gente. O professor está dando aqui um caminho que é menos assim drástico. Eu acho que assim, não é o remédio amargo. Entende que ele está colocando aqui? Ele está dando um remédio que é o quê? Não se pode abrir comércio agora, nem pensar isso. Entende? Pode se pensar assim, ó, daqui a uma situação melhor, tal, tudo, escutando os cientistas como professor, como muitos que estão fazendo trabalhos sensacionais dentro da Universidade Federal de Sergipe e entre outras instituições. É bom destacar isso. A comunidade acadêmica que vivenciou momentos recentes de ataques estão hoje fazendo um trabalho de ainda se somando com as equipes médicas de salvar vidas. Porque eles estão dando dados, eles estão pesquisando, eles estão mostrando isso, propostas que não sejam tão dolorosas para a população. Que o professor está trazendo aqui, gente, o seguinte: fique em casa, só saia se for necessário, cumpra os decretos. É isso, gente. É um nível de agora a gente pensar. Eu penso por mim, penso pelo professor Paulo, penso por todos que estão acompanhando essa live e por todos que moram nesse estado e nesse país. Então, se eu fico em casa, caso, como eu não sei se eu sou assintomático, professor, ou que eu tenha estado contaminado com esse vírus, eu estou preservando a saúde de outras pessoas. Estou preservando a minha também, porque caso eu venha agravar alguma coisa, aparecer um sintoma, eu tenho um número que eu posso ligar, diga-se de passagem, gente. Tem números que você pode ligar, caso você está sentindo algum sintoma, caso esteja sentindo alguma coisa. Inúmeros médicos, inúmeros profissionais, enfermeiros estão à disposição, é bom deixar isso bem claro. E o que a gente percebe é que não há ainda um respeito minimamente do que já foi proposto pelas autoridades públicas do Estado de Sergipe. E aí, professor, é bom destacar, a gente sabe que não é por parte do poder público, mas também fica complicado o senhor aqui dizendo, gente, fique em casa, e alguém lá em cima dizendo que é para sair, que a vida tem que continuar. Aí também complica, porque aí você entra num choque dentro da sociedade, como um todo de quê? Tem alguém que está me dizendo que ele, e aí, entre outros sujeitos, que tem um posicionamento forte por ter a representação política, e tem o quê? Não, eles estão dizendo de hoje que é para estar em isolamento social, mas isso só cresce. Então isso não existe. E isso também é uma forma também de a gente pensar pedagogicamente o caminho que a gente tiver. Se a gente unificar também essa pauta de que a gente tem que ficar em casa e tem que respeitar o isolamento social, de escutar as autoridades sanitárias, de escutar os médicos, os cientistas, eu acho que também a gente ajuda. Agora também se a gente tiver na situação de que a gente não também pode culpar muito algumas autoridades públicas, a gente vai ficar muito complicado. É o senhor dizendo, não, gente, vamos cumprir o decreto, e alguém dizendo, não, vamos descumprir o decreto. Entende? Eu também tenho medo muito bem nisso. Sabe, professor Paulo? E a gente também entra naquela seara de que vamos isentar agora o poder público. Não. A gente sabe que o poder público
está cumprindo o papel dele, está cumprindo um papel muito bom, e existem inúmeros governadores e prefeitos que a gente tem que tirar o chapéu, e que também estão sendo atacados, bombardeados diariamente, mas também eu percebo que a gente tem setores do poder público que também não cumprem com isso, com esse respeito. E aí eu faço uma pergunta aqui ao senhor, com essa colocação minha. É ainda importante respeitar o isolamento social, o ficar em casa? Essa pergunta para que a gente possa chegar às conclusões finais. Não, sem dúvida, assim, eu acho que não é hora de politizar a epidemia, né? Eu tenho dito isso. A gente tem aqui no Brasil vivendo uma crise política importante, tá? E isso com certeza tem reflexo na decisão, né, das pessoas em relação ao seu comportamento, tá? Mas é hora de acreditar na ciência, tá? Eu acho que é hora de a ciência talvez numa era um pouco mais contemporânea, nunca teve tanta importância, tá, nas decisões hoje em relação ao que você tem vivido. Então, assim, continuo dizendo que é importante que as pessoas se cuidem, tá? Cuidem do próximo, mantenham as medidas de higiene recomendadas pela OMS, mantenham o uso de máscara, tá? Evitem aglomerações, cumpram os decretos que estão sendo propostos, tá? Para que a gente possa sair dessa, eu diria, com menos sofrimento. Tá? Infelizmente, há um desgaste social, há um desgaste econômico, mas você não resolve uma epidemia dessa em uma semana, em 2 semanas. Tá? Infelizmente, é uma situação calamitosa, né, que ninguém previa que isso ia acontecer, tá? E que é algo extremamente complexo de ser resolvido. Tá? A gente está lidando com um vírus respiratório, um vírus que tem um alto grau, diria, de contaminação, tá? Como eu falei, nenhum sistema de saúde no mundo está preparado para lidar com uma situação dessa, especialmente aqui no Brasil. A gente tem visto a grande maioria das cidades entrando em colapso, certo? Faltando vaga dentro do sistema de saúde, faltando leito de UTI, tá? Muita gente morrendo, tá? Hoje Sergipe passou dos 170 óbitos, 172 hoje, tá? 7.530 casos, mais ou menos, já confirmados, ainda com uma demanda importante dentro do LACEN para ser entregue, tá? E o sistema de saúde tentando respirar para poder atender essas pessoas que estão ficando doentes, tá? Especialmente aqueles acima de 60 anos e com comorbidades. Então, assim, é uma situação ainda crítica, tá? A gente ainda está com o crescimento ainda, tá? Em fase de ascendência no número de casos, Oswaldo. Então, assim, é extremamente importante que as pessoas continuem se cuidando, tá? Continue se cuidando, continue cumprindo, tá? O distanciamento, continuem fazendo as medidas de higienização, continuem usando as máscaras, tá? Continue evitando aglomeração, para a E gente fortalecendo poder aí, né? Fortalecendo sair. aí. Eu acho que algumas pessoas estão perguntando ainda aqui em relação ao lockdown. O nosso sistema de saúde ainda consegue respirar, tá tendo um planejamento importante em relação a isso. Continuo achando que não é hora de fazer um lockdown, tá? A gente precisa fazer cumprir os decretos, tá? Eu acho que o governo e as prefeituras ainda têm o que fazer em relação à informação da população, tá? Eu acho que ainda tem muita coisa para melhorar, tá? Foi indicado, inclusive, aqui em Aracaju, acho que o Consórcio Nordeste indicou o lockdown, tá? Continuo achando que não é o melhor caminho agora, tá? Não sei se semana que vem a situação pode mudar, daqui a 15 dias, mas agora a gente ainda tem
um caminho pela frente, Oswaldo. Entendi. Um caminho pela frente, e acho que ainda tem muita coisa a ser feita. Mas essas coisas que ainda precisam ser feitas precisam da população. Então não adianta todo, toda, toda, todos os profissionais de saúde do Estado, tá? Todo o sistema de saúde, tá? Os órgãos competentes, a universidade, todo mundo se dedicar 24 horas por dia para tentar resolver essa situação, e você encontrar na rua pessoas bebendo, fazendo as suas caminhadas em grupo, sem máscara, sabe? Então, assim, é preciso que a gente tenha um pouco mais de sensibilidade, tá? Consigo mesmo e com o próximo, para a gente poder eu iria ter um futuro melhor em relação a essa epidemia. Então, por isso que eu acho que ainda é preciso um pouco mais de, de informação, eu diria assim, de educação, tá? Em relação às Conscientização, né? medidas que precisam ser, em relação às medidas que precisam ser cumpridas, e fazer com que esse decreto seja efetivamente conhecido pelas pessoas, né, em todo o estado, e que elas entendam a importância disso agora. E, obviamente, medidas sociais colocadas em prática para que as pessoas não sofram tanto, né, em relação aos decretos que são colocados. Então, é uma questão complexa, mas eu ainda acho que uma atitude um pouco mais radical agora, em termos de lockdown, hoje, exatamente hoje, ainda é um pouco precoce. Ô, professor Paulo Martins, desde já quero agradecer sua participação, viu? O debate, como o senhor mesmo disse, é complexo, entende? Eu gostei do senhor estar aqui como professor, valorizando isso, gente, a conscientização. Então vamos ficar em casa, vamos respeitar o isolamento, seguir o que a ciência está pedindo. Desde o início dessas lives, professor, a gente trouxe profissionais, a gente trouxe pessoas comprometidas com a ciência, com os estudos, historiadores, né, médicos, médicas, profissionais que estão no dia a dia entendendo e estudando cada vez mais essa situação e outras que já ocorreram ao longo da história da humanidade. Então, desde já, professor, muito obrigado. Muito obrigado. Gente, lembrando, professor saiu do hospital, está no corre-corre, porque está aí, como vocês estão percebendo, estudando, analisando todas as situações que estão sendo colocadas nesse momento. Então, muito obrigado, viu, professor? Valeu mesmo, viu? Obrigado, Uma boa Oswaldo. noite. Se cuide, Obrigado. viu? E tamo junto. Força! Valeu. Um abraço. Um abraço. Gente, continuando, viu? A gente agora vai ter a participação de Adriele. A Adriele já deve estar aí, entende? A Adriele já está aqui. Adriele, faltam alguns minutinhos para a gente acabar essa primeira parte. Mas as contribuições de Adriele vão ser sensacionais. A Adriele tem uma noção também do que é a realidade do povo, né? A realidade também da saúde pública. Ela é enfermeira, ela é profissional da saúde, ela tem noção do que está acontecendo, tanto dentro dos hospitais, como ela, por ser um militante dos trabalhadores urbanos, ela sabe também o que a periferia está vivenciando. Isso é importante destacar. O que boa parte do povo brasileiro está vivenciando com essa pandemia e vivenciou. Então a Adriana vai entrar agora, vai só se apresentar e a gente já vai abrir, gente, já já. Pronto, vamos fazer assim. Não sai daqui, já vamos continuar com outra live, a segunda parte sempre é assim, quando o assunto é bom, a gente tem que continuar, entende? Então, faltam alguns minutinhos para encerrar essa live, como vocês sabem, é 60 minutos, e daqui a pouco, Adriele, já entre na próxima, você que está aqui visualizando, entre na próxima, chame mais gente, viu? Já já, na próxima live, a segunda parte, retornaremos com o que é lockdown e a sua aplicação no combate das pandemias. Hoje com Paulo Martins e agora com a Adriele Regis. Vamos lá, Adriele, já já. Continua.